Olá, meus amigos e minhas amigas da Diário do Brasil TV Prevê. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, na nossa gloriosa Bauru, coração de São Paulo. Bem, hoje eu estou trazendo aqui para uma entrevista um desportista que sabe tudo de Noroeste, sabe tudo do futebol amador de Bauru. Eu acho que hoje ele é um dos jornalistas que pode juntar em várias... Se você pegar vários jornalistas, né? Um sabe mais aqui, um sabe mais ali, um sabe... Tem muitos jornalistas de Bauru que você tem que tirar o chapéu para ele. Mas o Jota, já falei aí, o Jota Martins, que nós trazemos hoje aqui, ele fez rádio comigo lá atrás, era repórter de campo, né? Como eu era, e ele se especializou em Noroeste, mas ele sabe também de futebol amador de Bauru. Mas de Noroeste ele sabe tudo, quem foi, quando foi, ele fica ali nos bastidores como repórter, é amigo dos jogadores, critica quando tem que criticar, é um verdadeiro repórter. Eu até falei, se um dia eu comprar uma televisão, ou comprar um rádio, né? Eu vou trazer o Jota, né? Eu comprei a rádio, o Jota tem que vir, para quem vai narrar, tá, tudo mais. O Jota é o repórter de campo. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Faria. Boa tarde a quem acompanha o trabalho da TV Diário Brasil e também da TV Prevê, né? Essa nova denominação. Mas antes disso aí, viu, Faria, eu queria parabenizar o mentor, né? Quem está hoje no comando, que é uma pessoa que eu tenho um respeito e um carinho muito grande, que é o Renato Zaiden. O Renato, para quem Bauru toda conhece o Renato, né? É um cara muito capacitado. E ele é muito vitorioso em todos os empreendimentos que ele faz parte, que ele encabeça. Então eu fico feliz de saber que o Renato está por aqui, que ele é o comandante. E para mim é um privilégio e uma boa oportunidade também, viu, Faria? Não só para revê-lo, né? Você é um dos amigos que a gente fez aí ao longo dessa caminhada no mundo do esporte. E mais do que isso, né? Você também é um cara profundo conhecedor. Tive o privilégio de trabalhar com você. Claro. Tem uma recordação muito doce de 77. Você como bom corintiano, né? Sim. Naquela virada corintiana, depois de muitos anos de fila, né? A gente, cada um por um prefixo, mas ambos atrás da trave, atrás do gol, atrás da rede, né? Sim, quando aconteceu aquele gol histórico, né? Do Basílio. Isso. Depois virou um amigo nosso também, né? João Roberto Basílio. Veio trabalhar aqui. E eu sou grato a Deus, né? Porque eu tive o privilégio de acompanhar, trabalhar na imprensa, num momento que a gente poderia dizer a imprensa era glamurosa. Sim. A gente no rádio, a gente... acompanhava tudo, para e passo. Porque não tinha televisão, o cara ouvia a gente. Né? Então, se Noroeste jogasse em Santos, como nós vamos falar daqui a pouquinho, você teria que na segunda-feira ouvir a rádio ou procurar o pessoal do esporte, né? Para saber como é que foi, para saber detalhes. Hoje, né, felizmente, a tecnologia permite que você com o celular, você acompanhe tudo. Mas eu vivenciei esse lado do romântico do rádio, né, onde a gente era guardado as proporções devidas, ídolo, né? Como é hoje o pessoal da TV. Isso. A gente chegava, todo mundo queria. Eu nunca fui um cara bom de bola, mas sempre fui requisitado para jogar em equipes por aí, porque a gente carregava com a gente esse carisma, esse estigma, né? De ser radialista, de poder falar, muitas pessoas acompanham o trabalho. Então, eu sou muito grato a Deus de ter podido vivenciar essa fase áurea. E é uma das coisas que eu falo, viu, Faria, hoje, nem o pelotão de choque me colocaria num avião. Mas a minha primeira viagem eu fiz com muito entusiasmo e foi em função do esporte. Foi em 78, quando o Noroeste disputou aquele campeonato brasileiro, onde em qualquer estado existia equipe, né, na divisão principal. Foi a única vez que nosso querido Noroeste, esteve nessa divisão, né? Porque foi um campeonato meio político, né? Então o Brasil inteiro foi representado em todos os estados. E eu estava começando na mídia esportiva. E a minha primeira viagem foi para Porto Alegre. Né? De avião. Noroeste jogou com o Grêmio, tomamos um tchaca-tchaca lá, tomamos um totó, mas foi a minha primeira viagem. Então me marcou muito, né? Depois, através do esporte, eu tive outras oportunidades de viajar, sempre com mais medo, né, do que com vontade de viajar. E hoje que eu estou no final de carreira, eu poderia dizer para você que nem o pelotão de choque me põe mais dentro de avião. Eu tenho medo, eu faria. As pessoas têm medo, eu tenho pânico. Então eu prefiro. Se o avião quiser me levar para outro plano, vai ter que cair na minha cabeça. É o jeito, viu, gente? Porque o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Né? Você não vê acontecer acidente assim, a não ser que tenha falha humana, né? Falha humana, que aconteceram algumas, né?
Mas eu viajo tranquilo de avião, eu gosto de avião, gosto de viajar. Eu e minha esposa viajamos bastante, né? Agora menos, porque está muita correria. Minha filha agora está fazendo lá a residência. Terminando, nós vamos viajar mais. Mas é assim mesmo, tem gente, o Ademir da Guia, que era que não viajava também, né? Muita gente. É que a maioria tem medo de falar. Tem jogadores de futebol que iam pelo chão. Os caras iam de avião, ele ia pelo chão de carro, demorava 6, 7 horas a mais, mas ia pelo chão para não ir. Muitos jogadores de futebol não gostavam de viajar mesmo, não gostavam de viajar. Mas você estava falando de viagens, né? Começa a recordar os tempos de viagem de rádio, né, que nós fazíamos, né? Eu e a Walter Lisboa, o Laudes Menezes, chegou a trabalhar com o Laudes? Cheguei. Laudes comenta, e eu e o Valdomiro fazíamos embaixo. Você estava na Ouro Verde naquele tempo? Não, eu estava na Terra Branca, Rádio Terra Branca, que tinha as 3 rádios, Ouro Verde, G8 e Terra Branca. Aí o Lisboa foi para Terra Branca e você ficou junto com ele, não foi? Eu fiquei. Quando ele foi? Isso, Aí Ô, Faria, eu não sou um cara muito apegado a datas, tá? Até pela minha idade, né? A gente vai ficando meio esquecido. Mas eu posso até dizer para você, Faria, que até nesse quesito eu sou um cara privilegiado. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos prefixos que fez esporte em Bauru, né? Salvo as FMs, que em Bauru não tem muito costume de fazer, então, e nós fizemos aí FM comunitária, estamos fazendo ainda FM comunitária, mas nas oficiais aí eu nunca tive o privilégio de fazer, porque não fizeram também. Houve um jogo festivo e eu estava nesse jogo. O João Bidu foi que narrou, a homenagem que foi feita para o João Bidu, e eu estava nesse jogo também. Foi a única vez que eu fiz aí alguma coisa aí fora do contexto de rádio AM e de FM comunitária. Então, hoje, né, a gente sabe que existem vários tipos de maneira de se fazer uma transmissão, a internet hoje está cheia, né, e é um espaço muito bem aproveitado. Mas eu tive o privilégio, Faria, de trabalhar com os maiores nomes do rádio de Bauru. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Paulo Sérgio Simonetti. Fiz 3 campeonatos paulistas, no tempo que o Noroeste estava na elite, junto com o saudoso Francisco José, o Dedé, que na minha avaliação foi o melhor repórter do rádio de Bauru. Endosso suas palavras. Hoje eu acho que você o melhor repórter da história, né? Junto com ele. Porque o Dedé era demais. O Dedé era. Quem trabalhou com o Dedé sabe. Ele trabalhou comigo na Terra Branca, aqui em cima, quando eu era perto do Noroeste. Eu era repórter e ele também repórter. E você trabalhou com ele também, Dedé, né? Eu trabalhei... Francisco José. Francisco José. Eu trabalhei com o Dedé numa situação bastante confortável para mim, porque eu era mais jovem em relação a ele, então eu era o repórter, né? E o nosso narrador era o Paulo Sérgio. Você imagine uma equipe que tem o Paulo Sérgio narrando e o Dedé comentando. E o Dedé comentando? Eu era o repórter. Foi uma época de muito aprendizado para mim, né? Eram feras. Eu confesso para você que eu aprendi muito com esse pessoal. O Dedé fez embaixo, quer dizer, reportagem, e comentou muito. Foi um cara que Deus levou. Logo estava faltando lá um grande repórter, um grande comentarista. E São Pedro levou ele para ajudar lá em cima. Ele era um coração maravilhoso, né? Faria, nessa linha, voltando um pouquinho mais atrás para não ser injusto, com os demais profissionais aí que também estiveram ou ainda estão na mídia esportiva, eu também tive esse privilégio. Eu trabalhei com o Norival Sandi, que hoje faz para a Rádio Cultura de Jaú. Eu trabalhei em Pliscas Eras. Que é pai do Emerson, né? Em Pliscas Eras também. Lá na Bauru Rádio Clube, quando era no Calçadão, era a Batista de Carvalho. Isso, quadra 7 do Calçadão, da Batista. José Fernando Amaral, que foi uma das referências do rádio também. Isso. Né? Eu tive o privilégio, ele já em final de carreira, eu menino, mas eu tive essa alegria de ter trabalhado com Zé Fernando Amaral. Com Zé Fernando Amaral. Você trabalhou com o Walter Lisboa? Trabalhei com o Walter Lisboa, com o Valdomiro Borges. Eu trabalhei com o Luiz Carlos Silvestre, também é uma grande referência para mim. Eu trabalhei com todos eles, sabe? E também agora na nova geração, é um cara também que é muito mal aproveitado, né? Porque a vida é assim, né, velho? Às vezes alguém tem muita capacidade e não tem uma boa oportunidade. Às vezes alguém não tem tanta capacidade, mas tem uma oportunidade. Isso. E eu trabalho hoje na equipe do Rafael Antônio, que seguramente é um cara que, nos tempos mais modernos da mídia esportiva, ele não perde nada para ninguém. Ele trabalha em Bauru, faz basquete, faz luta de boxe, faz o que aparecer na frente dele. É um extraordinário profissional. Completo. Isso. Então... Eu falei um dia aqui, Jota, já, para vocês só ver que e está gravado aí. Para mim é o maior profissional do Brasil. Pega esses caras de grandes emissoras, tudo. Porque ele faz futebol, faz vôlei, faz basquete, faz boxe, como você falou, ele narra tudo.
E aí você assiste um jogo de basquete pela televisão e ouve o rádio, que é aí que você vê se o cara é bom. Ouve o basquete do Rafael. O Rafael narrando e você vendo na televisão. A perfeição dele, a perfeição. Ele é o maior narrador do Brasil para mim. Com certeza, inclusive, viu, Faria, ele esses dias, a gente brinca muito nas viagens, né, Faria? Nós somos do tempo que o rádio era muito bom, rendia bastante, então a gente viajava no dia anterior, né? Pra ficar no hotel, às vezes dá até uma circuladinha na noite, né? Essa situação me deu... Comeu uma peixada sempre um cardápio diferenciado, a gente tinha um bom tratamento. Hoje é mais ou menos na raça, né? Viaja no dia do jogo, às vezes tem que sair de madrugada. E ainda voltando ao Rafael, esses dias, rapaz, pra você ver que o cara é realmente competente. Teve um evento aqui em Bauru de lutas, e foi muito, muito divulgado. E aí ele foi contratado, ele e o Emerson Luiz, eu também tive o privilégio de trabalhar com o Emerson Luiz. Sim. E eles foram contratados para fazer a locução. Mas qual que era a situação para eles? Colocar um comentarista que conhecesse bem, entendeu? Hoje eu não faço basquete, mas quando eu fiz basquete, um dos comentaristas nossos era Barbosa. Você imagina, né? Então era simples trabalhar na nossa equipe, né? Então eu fiz basquete. Quando o Tiriba Copa Max foi campeão brasileiro, eu tive o privilégio de estar acompanhando todos os jogos aqui e fora, né? Hoje eu não milito mais no basquete. Mas então, aí ele foi contratado, né? O nosso Rafael Antônio e também o Emerson Luiz. Um abraço para o Emerson Luiz, que é um cara que eu respeito muito. E, rapaz, aí chegou na hora da transmissão, casa cheia, os vestiários lotados, lutador tudo em aquecimento, você sabe aquele bastidor do evento, né? Você viveu isso já, né? Lá dentro, eu penso, lá fora, todo mundo sentado, esperando aquela ansiosidade. Lá dentro, aquela muvuca, né? E quem está na imprensa, normalmente, participa esse mais interior da competição. Isso. E os dois lá preocupados. Cadê o comentarista? Pô, nós não fizemos luta, pô. E não tinha comentarista. O que você acha que aconteceu? Sobrou para você. Não, os dois só contratados. O Emerson, os dois, porque era bastante luta, né? Então, eu revezava na narração, né? Você acha que não teve transmissão? Pois teve transmissão. E saiu com louvor, trabalho profissional. Tirou conhecimento não sei de onde, experiência, né? Então eu também posso dizer que eu tive o privilégio de trabalhar com esses dois também. E eles estão bem na mídia ainda lá. Sim, o Bauru sempre deu sorte nisso. O Edson Leite, que é o grande narrador lá atrás, de Copa do Mundo, começou em Bauru, né? Com certeza. E por aqui passaram, você citou aí da Bandeirantes, que começou na Bandeirantes, né? Que você começou com ele. Zé Fernando Amaral? Zé Fernando Amaral, grande narrador. Então, a gente Bauru tem raiz, né? tem muita... Mas vamos falar um pouco, senão acaba o programa, não falamos. Você está acompanhando o nosso futebol amador também. A Várzea, nossa futebol amador. Sim, não tá? sim. É a minha essência, né? Eu não abro mão. Mesmo no tempo que nesse tempo que eu faço futebol profissional, eu jamais deixei de fazer futebol amador. É a minha paixão. Futebol amador que eu fiz também bastante. Aliás, foi quando eu vim para Bauru em 70, o Valdomiro Borges, né, fazendo educação física comigo, Baixinho, tá faltando lá você não quer fazer um jogo do amador para nós? Varziano naquele tempo. Da Var, faço. Aí o Lisboa me deu um gravador desse tamanho, eu fui lá fazer Independente e lá em cima, rapaz, Independente e Meia-Lua, no campo deles lá. Lá era que nem Corinthians e Palmeiras, os dois. E não tinha só tinha cerquinha só. O pau comeu, cara. E aquele gravador querendo aproveitar para pegar. Já falei isso aqui. O rádio, entrou a cavalaria, o cavalo deu uma bumbumzada no meu gravador, trabalho. Eu voltei sem gravador, só tudo pedaçado por Lisboa lá na rádio. Eu falei, pô, agora você mandar o primeiro dia de trabalho, eu já chego com o gravador. Ao Lisboa, gente boa, Lisboa, não, aconteceu. Não tinha matéria para soltar, não tinha nada. O primeiro jogo que eu fiz de amador, Bauru, aquele tempo o pau comia mesmo, não tinha nem namorado, não tinha nada. Mas a gente fazia com gosto, né? Mas era assim mesmo naquela época. Não tinha jeito de pensar diferente, né? Com certeza. Agora, viu, Faria, eu posso dizer com todas as letras para você que muita coisa no futebol amador de Bauru mudou. Felizmente, acompanhei essa evolução. Eu também sou do tempo apesar de uma idade de terra, muito menino, dos campos abertos, depois passou a ser campo com corda, tempo tinha cavalaria, e hoje é jogado em campo com alambrado, em distritais, né? Mas o futebol amador de Bauru evoluiu demais. Hoje, o nosso futebol amador, ele existe apenas na palavra. Na essência, ele é um futebol semiprofissional. Agora, isso aconteceu das 4 linhas para dentro. Fora não mudou muito a mentalidade, sabe?
E aqui eu não sou político, né? Eu sou apolítico, eu sou politizado. Sim. Então eu me sinto na obrigação de dar minha opinião. Bauru é uma cidade que ama esporte. Bauru é uma cidade que ama o futebol amador. É hábito do bauruense, não é de agora, não. É um hábito centenário, né? Sim. É de passar pela feira, comer um pastelzinho e depois ir para o futebol amador. Sim. Porque o cara vai, independente do estádio que ele for, ele vai assistir bons jogos. Porque o futebol amador de Bauru sempre foi muito rico, né? Em talento, em qualidade, em vibração, em amor. Né? Aquela paixão verdadeira que é o futebol amador. Só que fora das quatro linhas, eu faria, se o pessoal, eu coloco isso assim como uma constatação, não como uma crítica, né? Porque não compete a mim fazer nenhum tipo de crítica. Mas a mentalidade fora das quatro linhas não mudou muito. Não digo a nível de organização, como também a nível de quem dirige. Hoje você vai em qualquer campo, Faria, eu posso falar porque eu estou fazendo futebol amador, eu faço aí vez ou outra para a TV AFAB, que já é uma instituição Sim. que é direcionada a fazer futebol amador. Sim. Um abraço para o Sidney, para o Zé Carlos Gonçalves. E também faço para o Jornada Esportiva, que é um site também que tem uma penetração muito grande, tem muitas pessoas que acompanham esse trabalho. Então nós fazemos, né, esse acompanhamento no amador. Mas só que, se você for observar, Faria, são muitos talentos. O futebol amador de Bauru hoje é de altíssima qualidade. Olha que eu já vivenciei bastante para ver futebol em mega cidades aí, metrópoles, né, como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas também, que tem futebol muito alto nível, futebol amador. E Bauru não perde para ninguém. Pela qualidade das equipes, né? Hoje eles investem, tem quem investe. As equipes são quase dirigidas fora das quatro linhas profissionalmente, com associados, com colaboradores, com patrocinadores. Ex-profissionais. Ex-profissionais. E até uma constatação, Faria. Hoje, o fato do cara ter sido ex-profissional, ele não dá direito de jogar no futebol amador. O futebol amador de Bauru está num nível tão alto que o fato dele ter sido profissional, se ele não estiver bem, ele não joga. É quase que um alto rendimento o amador de Bauru, se você pegar as equipes de ponta. E eu diria para você que são muitas, eu não vou nominar aqui porque eu poderia cometer alguma injustiça, mas são muitas equipes que, às vezes até movido um pouquinho pelo entusiasmo, mas que se disputassem a Bezinha, talvez a A3, não fizessem feio, porque tem o mesmo potencial. E eu posso falar com conhecimento, porque eu vivenciei Bezinha com o Noroeste, vivenciei 9 anos de Série A3 com o Noroeste, e eu vejo o amador de Bauru. O que não ajuda, Faria, é que passa ano, entra ano, e os campos são os piores possíveis. Eu sei que há uma exaustão de competições, tem que haver... Mas tem que construir mais estádios. Tem que construir. Faria, o último estádio foi construído em 88 com o ISO ainda, lá atrás. E é um grande retrocesso. Quando eu viajo por aí, fazendo Noroeste, eu procuro me informar um pouquinho de futebol amador. São Bernardo do Campo tem 14 campos de grama sintética. Olha. Pô, Bauru nós não conseguimos fazer um ainda. Seria a solução definitiva para o futebol amador de Bauru. Eu acho que, independente de quem esteja no comando, ou quem passou, ou quem vai vir, Faria, tem que ter uma visão mais carinhosa com esse filão que é o futebol amador. Sim. Porque é o grande lazer da periferia e também da cidade. Tem muita gente do bem, pessoas que vai porque gostam de ver um bom espetáculo. E aí nos estádios disputa a primeira divisão, a segunda divisão, a Liga Regional, a Liga de Futebol Amador de Bauru, mas tem da criancinha, à tarde tem as crianças que jogam pé no chão lá, sábado de manhã. Tem o Campeonato de Master. Campeonato de Master. Então, o estádio não aguenta. Não aguenta. No mesmo estádio, não aguenta. Ô, Faria, existe. A gente também não é leigo nem ignorante a tal ponto de achar que a prefeitura tudo pode. É óbvio que há as prioridades, óbvio que há a lei de responsabilidade fiscal, porém há que ter sim um pouquinho mais de carinho com o amador. Certo? Fazer E uma coisa que eu sempre defendi, Faria, vou aproveitar o espaço aqui da Diário do Brasil, TV Prevê, para fazer uma constatação também, né? Tem que mudar um pouquinho essa visão de futebol amador. É por alguém que é do ramo. Normalmente a gente coloca lá, e eu não tenho rabo preso com ninguém, por isso eu fico à vontade para falar. Aí uma figura de expressão política é colocada para comandar um futebol amador, que é movido por paixão. Você acha que pode dar certo? O cara chega lá, você pergunta para ele onde fica o Mirante Ferroviário, ele não sabe. Aí o Nelson Reginaldo do Canto, ele não sabe que é o Redentor, ele não sabe que o Mirante é o Triagem. Então, você tem que ver nesse meio quem é quem. Se constituir uma comissão, não sou eu que tenho que determinar normas. Eu só sei que é uma contramão, é você colocar uma pessoa que não tem identidade. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Está faltando 5 minutos para o programa acabar, não falando do nosso Norusca, rapaz. Pelo bom. O Norusca agora é tudo nada. Então, um bom time, do meio para cá, com algumas contratações, o time se fortaleceu, né?
e está dando só alegria para nós. Eu acho que tem grande chance de se classificar agora. Bom, tem uma máxima, né, Faria, que diz que agora é um outro campeonato, né? Mata-mata é outro campeonato. Mas o Noroeste, ele passou com louvor. Já teve alguns percalços aí ao longo da competição, mas o objetivo era se classificar, se classificou. E está fortalecido. Está fortalecido, está motivado, né? Restabeleceu a confiança que o time precisava, principalmente depois daquela goleada em cima do Marília. Isso. Eu vejo. Só que tem um detalhe que tem que ser considerado também, né? Nesta fase agora, só ficou os melhores. Né? A baba do quiabo ficou pro meio do caminho. Então, certamente será um adversário com outro quilate. Como eu costumo dizer agora na nova palavra da gíria, né? Subiu um pouquinho o sarrafo. Entendeu? Então, vamos ver. Mas a gente confia. O time é bom, o treinador conhece. É isso aí. Para as pessoas que não entendem quando ele fala sarrafo, não é aquele de pancada, sarrafo de bater, não. É quando você salta no salto em altura, o sarrafo está aqui, passa. Aí sobe um pouquinho, passa. Tem 10, fica para 5, vai caindo. Até chegar para ver quem é. Subiu o sarrafo, quer dizer, está mais alto, a coisa está mais difícil. É isso mesmo. É isso mesmo, Faria. É isso aí. Bom, infelizmente estamos no fim do programa, Jota. E você vai voltar outras vezes aqui, porque você é uma enciclopédia do futebol amador, do próprio Noroeste, que falamos pouco, né? Mas o Noroeste tem chance. Isso aí. Vou só para complementar as palavras do Faria. Ele disse isso aí porque ele é meu amigo de longa data, né? O Faria é meu amigo desde quando ele era pequenininho. Hoje ele tem 1,50 m, quer dizer que faz tempo que ele é meu amigo. Obrigado para você, viu, Faria? Eu com certeza estou à disposição. A gente tem muita coisa para falar. Eu, inclusive, vou dar uma pérola para você aqui. Eu estou meio disfarçadamente escrevendo alguma coisa. E eu pretendo colocar no papel meus 50 anos de rádio. De imprensa esportiva. Escrever um livro. Eu quero escrever numa linha diferenciada do que eu já vi até hoje. Eu quero usar mais o lado humorístico das coisas. Tirar alguma coisa de bom até nos momentos mais difíceis. E eu vou focar mais no Noroeste, que foi e é o único clube do meu coração. Isso. Eu não sou São Paulino, sou palmeirense, sou corintiano, sou santista. Eu sou noroestino. Com uma ressalva, quando eu transmito o jogo, nem todo mundo que está ouvindo é noroestino, então tem que ter esse respeito. Mas eu fora de lá, ou eu torço contra o Corinthians, ou eu torço contra o São Paulo, mas nunca contra o Noroeste. Isso. Eu falo sempre aqui mesmo que a gente eu sou corintiano, todo mundo sabe, mas eu sou noroestino e corintiano. O primeiro é o Noroeste, que eu vi subir as 3 vezes, né? Vi em 70, vi em 84 e vi em 86, né? E em 86 ainda dei o ônibus para levar a torcida, porque o prefeito daqui não deu o ônibus, aí o Pavanello sabe, meu compadre Pavanello, ligaram em Avaí lá, falei, tá, o ônibus está à disposição. E foram 2 ônibus meus de Avaí levar a torcida para Campinas, onde o Noroeste subiu em 86. Então a gente gosta do time. Com certeza, 30 segundinhos, Faria, só para concluir, para dizer o seguinte, né? Se você tivesse conversando com uma pessoa aqui que escreveu o nome na história centenária do glorioso Noroeste, ele diria para você uma frase. Eu estou me referindo a uma pessoa que eu tive a oportunidade e o privilégio de conviver também, seu Damião Garcia. Nossa. Se você falasse isso que você falou aqui para ele, ele ia dizer para você assim, ó, Faria, você não serve, porque se você fosse corintiano noroestino, não dá certo, tem que ser só noroestino. O velho Damião, que era noroestino e corintiano com também. Certeza. Esse Damião era fantástico. Aliás, o Damião renovou, ele criou uma nova página na história do Noroeste, né? Escreveu, sem dúvida, uma página com letras garrafais na história do clube. Damião foi demais. Teve um Cláudio Mantini lá atrás, aí um Damião que veio e infelizmente acabou indo embora. Só rapidinho também, Faria, aqui nós temos que ter mais 1 hora de programa para falar, mas eu tenho uma gratidão e reconhecimento por todos os presidentes que passaram pelo Noroeste. Bem ou mal, com dinheiro ou sem dinheiro, ajudaram a manter essa história bonita de um clube centenário. O Noroeste nunca precisou fechar as portas, foi o fundo do poço, mas tal qual a Fênix, né, sempre ressurgiu. O Noroeste nunca teve esse desprazer de dar para o torcedor e chegar lá e falar, hoje as portas estão fechadas, não existe mais nada. Exatamente. Chegamos próximo disso, né? Então, por isso que eu dou muito valor a quem passou por lá. Porque com dificuldades, mas sempre manteve aberta, acesa essa chama de quem é verdadeiramente bauruense e noroestino. Tudo bem. Agora estourou o tempo mesmo, agradecer o Jota, obrigado Jota, que está morando em Avaí agora, então a gente aqui, dentro do estúdio aqui, Avaí tem maioria, porque estamos nós aqui, o Bruno não é daqui, o Bruno é de Bauru, né? Sim. O Henrique também é de Bauru, né? Aí o pessoal nosso aqui, mas está lá fora, Antônio Carlos, o Fabiano, o Bruno, o Henrique, o Tiago, a Soninha, né? E o Renato Zaide, o Renatinho Zaide, eles são de Bauru, mas tem um pedacinho do coração lá em Avaí. Gosto de Avaí também. Tá bom. Muito bem.
Quero agradecer a vocês, telespectadores, que estão aí, que são a razão de ser desse programa, né? E dizer que sempre estaremos aqui defendendo as coisas de Bauru, né? Como o Jota veio falar no nosso futebol amador. Eu duvido que tenha um igual no Brasil, né? A riqueza do nosso futebol amador. Eu agradeço ao Jota, agradeço ao telespectador e agradeço principalmente a um grande amigo meu, que sempre está comigo, me incentivando e me dando inspiração. Meu amigo Jesus Cristo. Tamo junto, meu irmão.